com essa música, a gente já começa fazendo uma prática de Tai Chi. É bem música de Tai Chi dos chineses que vão para a praça, né? E começam agora pela manhã e começam a fazer o Tai Chi, é exatamente isso. Eles têm muito essa cultura, é essa muito deles. ancestralidade chinesa, né? Eu coloquei aqui uma música para quem está chegando, a gente já vai começar, só para esperar um pouquinho, mas já está valendo, tá? E estamos hoje aqui com o Rafael Gonçalves, que é membro da Xinhua, a Agência de Notícias do Governo Chinês. E o dia de hoje é um dia de um bate-papo, de um contato com um olhar brasileiro sobre a China. Estou vendo que a gente já teve algumas pessoas. Eu vou pedir para quem entrar, boa noite, Giovanni. Quem for tendo alguma pergunta, coloca no chat que a gente vai acompanhando, né? E é uma maneira da gente ir conduzindo aqui a nossa conversa. Eu vou tirar a nossa musiquinha chinesa, por enquanto. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E dar as boas-vindas para a Letícia, que é da Campus B, para a Letícia Santana, que é do MBI, para o Felipe Furlan, para o Victor Dubas, para o Giovanni Morgado, que está aqui com a gente. Quero lembrar que a gente está fazendo esse bate-papo pelo MBI da UFSCar, né? E o MBI ele é um programa de pós-graduação, lato sensu, que olha para a inovação. E a gente tem uma frente chamada Global Innovation, que é nos debruçarmos sobre outros ecossistemas de inovação pelo mundo, né? As duas Letícias que aqui nos acompanham são pessoas que estão relacionadas também com o MBI. A Letícia da Campus B trabalha na Campus B, que é uma agência que está nos ajudando com um programa para o ano que vem, indo para a China. A gente tem aí como missão explorar os ecossistemas de inovação em Pequim e Xangai, né? A Letícia Santana é uma conversa aí bem interessante, né, Lê? A gente organizar alguma coisa para 2023. Não vou falar muito aqui para dar spoiler, mas a Letícia é egressa da UFSCar, estou no curso de turismo, onde eu sou professor hoje na graduação, e ela representa o Bureau de Turismo da cidade de São Francisco. Né? Então, a gente pensa também aí em Vale do Silício, né, em entender a inovação da perspectiva das pessoas. Né? E é sobre isso que eu quero começar a nossa conversa, né, olhando aqui para o nosso convidado, para o Rafael Gonçalves, que é como a inovação ela está por trás de pessoas, não é de tecnologia, são as pessoas que fazem o lugar. Né? Hoje, gente, eu fui para a UFSCar depois de meses, né, e eu encontrei uma universidade vazia, uma universidade que estava bem cuidada, super limpa, mas não tinha ninguém. E eu fiquei pensando, poxa, o que faz a universidade não são essas estruturas, não são os prédios, são as pessoas, são as aulas que a gente está tendo hoje, tudo online. Né? E falando de pessoas, a gente tem uma pessoa aqui bem interessante, que é o Rafael, ele é formado em Relações Internacionais pela Facamp. Não sei se você formou em Economia também, Rafa? Não me formei em economia, nem quis, nem passou pela minha cabeça. Ao contrário da maioria, né? A Tem maioria muita gente. quis fazer e eu tinha certeza de que não queria fazer, na verdade. Legal. Mas a Facamp é uma universidade muito boa de relações internacionais, que está em Campinas, ela está dentro da Unicamp, né? O Rafa chegou até a nossa rede pelo André, que já deu aqui um talk com a gente, com o Global Innovation, né? E o Rafael, ele já está há alguns anos em Pequim, né? Ele é membro da Xinhua, da Agência de Notícias do Governo Chinês, e eu acho que eu vou começar, Rafa, te perguntando um pouco mais sobre você, sabe? Conte um pouco mais quem é Rafael na fila do pão e como você foi parar na China. Legal. Então, boa noite, né, para todo mundo. Bom dia para mim, né, que já estou aqui na quarta-feira pela manhã. Então, eu posso dar spoiler. Eu tenho o direito de dar spoiler porque eu estou na frente, eu estou um dia na frente de vocês, então é oficial, real, né? O Rafael na fila do pão, coitado, não é ninguém, né? É um garoto que acabou de sair aqui da grife, então tá com essa voz de pato. Vocês vão ter que ouvir o Rafael com essa voz, mas essa não é a minha voz original, essa é a minha voz de hoje. Então, numa oportunidade futura, quem sabe, né? A gente não conversa com a minha voz normal. Mas
Pois é, então como o Zari falou, né, eu estou aqui na China já faz uns anos, né, na verdade já são 9 anos vivendo aqui na China, 9 anos seguidos, sem interrupção. Cheguei aqui em 2012, veja que o Xi Jinping não era nem o presidente ainda da China naquela época, então se eu der sorte eu consigo pegar os 2 mandatos dele inteiro, né, o que é muito raro para um estrangeiro pegar os 2 mandatos de um presidente aqui na China. E eu vim para cá, a minha história é muito interessante, como eu acabei de falar, né? Eu não quis fazer economia. Isso é importante quando se fala de Facamp, porque a Facamp tem um curso de Relações Internacionais bastante focado em economia. Então é muito natural que o aluno saia de Relações Internacionais e faz a bidiplomação em economia, né? Por isso a pergunta do Zari, só para colocar em contexto. Então é muito natural que esse fosse o caminho. E eu não quis, né? Eu não quis. E aí depois eu vim para a China, um ano depois de eu ter terminado a faculdade, eu vim para a China a convite daquele que era o então embaixador, né, da China no Brasil, ex-embaixador agora da China no Brasil, Tian Duqin, ele me convidou para vir para cá, e eu vim então para dar aulas de português, veja só. Eu lembro que no convite dele, né, eu conheci ele lá na faculdade, através do meu professor, e ele me ligou um dia, falou, olha, aqui é o embaixador Tian Duqin, né? Você lembra de mim? Eu lembro, claro. E ele falou assim, olha, tem uma vaga lá na China. Eu sei que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a sua profissão, mas eu acho que é legal de você conhecer a China, né? Você não quer ir? E eu já falei, lógico que não, né? Imagina, vou dar aula de português, não tem condição nenhuma, né? E foi muito legal, porque ele falou assim, não, mas você não vai dar aula de fato, a gente precisa de um brasileiro, né? Uma pessoa nativa, para conversar com eles, né? Ficar lá na aula mesmo, falar, eles precisam vir nativos. Né? Tá bom, se for para falar, a gente fala bastante, né? Vamos embora, então. E aí, 3 meses depois eu estava aqui na China, então foi assim que eu cheguei. Eu fui para o interior da China, não cheguei em Pequim, fui para o interior. Isso é super importante na minha trajetória de China, porque uma coisa é você chegar nas grandes cidades, Guangzhou, né, Shenzhen, Shanghai, Pequim. Outra coisa é você chegar e ir para o interior da China primeiro. Isso muda completamente a perspectiva. Isso eu falo com muita segurança de estrangeiro que conhece outros estrangeiros aqui e vê a diferença de perspectivas de quando você chega direto numa cidade grande, né? Então eu tive aquilo que na época foi muito difícil para mim, por causa da questão da língua. Eu não falava chinês absolutamente nada, não, de chinês, nem ni hao, nada, absolutamente nada. Então é um choque muito grande, né? E o campus da faculdade aqui na China é diferente do Brasil, porque os alunos moram, né, nas universidades. E aí eu fui então, e o campus ficava 1h30 da cidade, então era assim, já era interior e interior do interior, né? Isso foi super importante para mim, super importante. Inclusive 2 ex-alunos meus daquela época hoje trabalham na Embaixada do Brasil aqui em Pequim. Para você ver as coincidências como são, né? E aí depois disso trabalhei um ano, depois eu fui fazer o meu mestrado em Relações Internacionais aqui na China, ganhei bolsa do governo chinês, então eu fiz mais 2 anos de mestrado na Universidade de Jilin, que seria comparável, digamos assim, ao FRJ. Ela é uma das mais importantes, não é a mais importante, mas é a maior universidade do país. Então eu fiz na Universidade de Jilin, que seria uma FRJ aí no Brasil, mais ou menos, se a gente for comparar grosso modo. E depois, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, eu fui chamado para vir para Pequim para participar do grupo que estava traduzindo o primeiro livro do Xi Jinping, Governança da China, esse daqui, o livro mesmo do presidente, né? Isso na época que eu estava ainda fazendo mestrado. Tá? Essa é outra história bem interessante. Eu vim, fiz esse trabalho, ajudei como revisor, obviamente, não como tradutor. Depois disso eu voltei, terminei meu mestrado, e aí eu fui chamado para vir para Pequim, trabalhar no jornal Diário do Povo, que é o maior jornal do país, de maior circulação, é o mais famoso. É uma folha, digamos assim, né? Claro, não igual a Folha, mas em termos de nome, né? O nome que você fala na China e todo mundo sabe do que se trata, que é o Jornal do Partido Comunista. Fiquei um ano e depois fui chamado para a agência, que é onde eu estou hoje, aí sim já estou um pouco mais estável, já indo para 5 anos de trabalho na agência, e por isso agora o maior tempo meu é aqui em Pequim. Mas então a minha trajetória foi essa, China, interior da China, depois eu fui para Jilin quando eu fui fazer meu mestrado, ele fica lá perto da Coreia do Norte, então eu fui para uma outra área da China, que é o nordeste da China, bastante frio, Frio. em cima é a Sibéria, embaixo é a Coreia do Norte, e é bem frio, perto de Harbin, aquela cidade do gelo mais famosa da China, então
menos 30 graus no inverno, uma coisa bem, bem brutal mesmo. Mas foi muito legal justamente por isso, porque eu acho que foi fundamental na minha formação em termos de perspectiva do que é China, né? Porque China não existe uma China, são várias Chinas, né? É a China da costa, é a China mais do interior, é a China das big tech chinesas, né? Então, são várias Chinas. Isso foi fundamental na minha formação. E Poxa, Rafael, estou aqui estudando China mesmo, para a gente justamente poder responder como país, como brasileiros, como empresas brasileiras, enfim, né? O que é a China, né? O que é a China, visto pelos nossos próprios olhos, não os dos outros. Rafael, eu vejo aqui uma trajetória de 9 anos na China, o que você disse, passando pelo interior, né? Vamos fazer uma analogia. Você chegou e foi para o Tocantins, daí depois fez uma faculdade no Rio de Janeiro e hoje trabalha em É, Brasília, né? exato. Deu uma rodada aí num país Foi. continental que é maior que o Brasil, não é? Em área, É um pouco né? maior que o Brasil. Que tem, acho que, mais de 50 etnias, né? Não é só o Isso. mandarim, então você tem várias Chinas, isso já é muito bacana. E, poxa, fez um mestrado aí em relações internacionais, trabalha hoje numa Folha de São Paulo, né? No Diário do Povo, na capital. Então, assim, você é um cara que eu entendo que, como brasileiro, conhece muito em termos práticos o que é a China, e também de estudos. E daí eu te pergunto, né, como brasileiros, o que você vê que é o desafio para um brasileiro entender a China? Nós, como um país grande, temos um pouco mais de vantagem para entender a China? Quais que são as nossas vantagens e as nossas desvantagens para entender esse grande dragão? Como a gente decifra o dragão chinês? Eu acho que a vantagem e a desvantagem é a mesma, é que nós estamos muito longe da China. E quando eu digo longe, eu digo geograficamente longe e psicologicamente longe. A China está muito longe ainda do horizonte do Brasil. Por mais que se fale muito de China hoje, se fala muito de China, para bem e para mal, o horizonte do brasileiro em relação à China, ele está muito, muito distante do que é a China de hoje. Existe também uma certa ou demonização da China ou então uma romantização da China também. São muito poucos os brasileiros com quem eu converso. Você citou o André, né, o André Seifert, ele da Campus B, ele, por exemplo, é uma das pessoas que conhece muito bem China. Então são poucos os brasileiros que de fato têm uma noção concreta, assim, real, sem idealizar e sem demonizar do que é a China de hoje. Então eu acho que o desafio nosso do Brasil é um desafio quase que básico, é conhecer mesmo a China. Eu acho que nesse sentido é muito importante. Eu não sei se foi da Campus B, mas você citou agora de pouco uma iniciativa falando que estava preparando para vir para a China nos próximos anos, né? É, assim que for possível. Eu acho isso fundamental. Eu falo isso para todas as pessoas com quem eu converso. Eu digo isso: venham para a China, venham para a China. Por mais que seja, né, 3 dias, 4 dias, uma semana, venha para a China, para que se tenha esse choque de realidade, né? Do que é esse país, porque ele é muito diferente da nossa realidade, ele é culturalmente completamente diferente de nós, ele é um estado, sabe, civilização, é um país de 5.000 anos, com uma trajetória longíssima, é uma civilização já muito madura, que não comete autossabotagens, né? Então, e nós, como um grande país, um país importante dentro do sistema internacional, é fundamental que a gente conheça a China. Simplesmente porque o século XXI é o século da China. É ilusão achar que não vai ser. Se alguém tem essa ilusão, sinto muito informar, mas esse século vai ser o século da China. Não tem como a China não dominar nesse século. Ela está preparadíssima. Ela já fez toda a lição de casa. Então ela entrou nesse século realmente assim para voltar ao lugar, na verdade, que sempre foi dela. Que foi o país liderando mesmo, né? A China sempre foram poucos os momentos históricos onde a China não foi o país mais importante do sistema internacional, né? A questão é que porque ela sempre foi muito fechada, ela não teve o impacto que ela está tendo agora. E agora, como ela está aberta, dialogando com o mundo todo, então o impacto é muito maior. Mas historicamente, a regra é com que ela seja o país mais forte, né, do sistema internacional. Então, ela, na verdade, ela está
voltando para o lugar onde ela sempre esteve, né? Um pouco diferente. Os momentos de revolução e de pobreza extrema, como a gente ouve muito falar, na verdade é a exceção na história da China, né? Não é a regra. A regra é que ela sempre seja um país muito pujante. Então é isso que a gente está vendo. Então, em termos de Brasil, só para completar a sua pergunta, eu acho que é isso, eu acho que é a gente se preparar e se preparar institucionalmente, viu, Zari? Porque enquanto indivíduos, o indivíduo vai, a gente viaja, a gente conhece, faz um curso aqui, faz um curso ali, né? Mas eu acho que é muito importante com que as instituições brasileiras comecem a amadurecer e comecem a estabelecer parcerias institucionais no sentido de compreender a importância de dialogar com os homólogos aqui na China, né? Estabelecer mais e mais parcerias aqui, universidades com universidades, centros de pesquisas com centros de pesquisa, né? Empresas com empresas, enfim, começar a ter um diálogo mesmo para que comece a ter esse fluxo de informação, né? E nesse sentido já é o que você está fazendo, né? Essa iniciativa que a gente está tendo aqui é justamente isso, já é quebrar essas barreiras para que a gente comece a criar nossa própria mentalidade e opinião mesmo, né, do que é a China, né, do que é bom, do que é ruim. Então, acho que é quebrar a distância mesmo e começar a ter esse interesse genuíno por saber o que é curiosidade. Ter curiosidade. Vamos ver o que é primeiro, né? Sem os julgamentos. Vamos ver como é que eles estão agindo, o que é esse ecossistema, né, que a gente conhece tão pouco. Vamos ver qual que é esse ecossistema chinês. E aí sim, tira as conclusões daquilo que é bom, o que não é, o que dá para a gente dialogar, o que a gente vai abandonar, o que a gente vai fortalecer, o que a gente vai copiar, enfim. Então, é aproximar essa distância psíquica, né? A geográfica vai sempre ficar, vai permanecer, vai sempre ser uma certa barreira por um lado, pode ser uma proteção por outro, depende de como você vê também, mas essa barreira psíquica, eu acho que a gente, como um grande país e uma grande economia, apesar de todos os percalços, né, é importante que a gente quebre essas barreiras e aproxime-se, né? Afinal, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, não tem como a gente negar isso, né? Muito legal. Você está me falando, me vem aquele texto do Gemma Watts, que foi publicado em 2001 na Harvard Business Review, chamado Distância Ainda Importa, que ele fala das distâncias, né, o modelo CAGE, culturais, administrativos, geográficas e econômicas. E, de fato, o geográfico não muda. O econômico já diminuiu bastante, né? A barreira cultural, né, esse estranhamento que eu acho que um tem com o outro culturalmente é uma coisa que me fascina, né? Como que um país que a gente mais transaciona gera tanto estranhamento, né? E existe, acho que, muita desinformação sobre o que ocorre na China, né? Eu estive aí 5 vezes e cada vez eu descobri alguma coisa nova, né? E foi muito diferente eu ter ido para Pinhal, por exemplo, que é aquela cidade onde foi Histórica, né? a primeira moeda no mundo, né? É, De estar numa cidade como Pequim ou Xangai, né? é. E daí, assim, quando a gente começa a se debruçar para isso, né? Hoje você está aí numa agência de notícias do governo chinês, né? Como que é ser brasileiro no meio de comunicação chinês? Como é que se dá esse processo? Olha, eu acho que esse é um dos grandes privilégios que eu tenho do ponto de vista pessoal, e enquanto uma pessoa que estuda a China, de poder participar por dentro das estruturas chinesas. Eu acho que isso é um privilégio. Uma coisa é você estar aqui, né, trabalhando por uma empresa estrangeira, ser um expatriado, enfim. Outra coisa é você estar dentro das estruturas chinesas e poder vivenciar o dia a dia de como é que os chineses trabalham, como eles se relacionam, como é que as empresas são estruturadas, né? Como é que elas veem o mundo, como é que elas dialogam com o mundo. Do ponto de vista da Xinhua em si, Zari, é muito legal estar lá porque existe um ambiente internacional muito grande lá dentro da agência. A quantidade de estrangeiros de todos os lugares do mundo trabalhando lá é muito grande. É uma agência enorme. Só aqui na nossa sede, acho que são quase 10 mil pessoas. Assim, são números brutais para o que a gente conhece no Brasil. A gente tem um andar inteiro, são 2 andares inteiros só dessa parte de departamentos internacionais de línguas estrangeiras. Então, a gente tem departamento de coreano, a gente tem departamento de francês, de árabe, de espanhol, espanhol internacional, espanhol interno, português, francês. Então, várias línguas. E a quantidade de estrangeiros ela é bastante grande por causa disso. Então, existe um ambiente internacional. Agora,
o que pode parecer estranho, né, que a gente fala, bom, tudo bem, internacional, a China dialoga com o mundo, mas isso não é de agora, isso já vem desde a época do Mao. A China, os meios de comunicação chineses, eles já tinham essa abertura para o estrangeiro, estrangeiros trabalhando desde a época do Mao, porque a China, na época em que não era representada, né, nas Nações Unidas, ela precisava fazer uma diplomacia pública. Então, ela usava esses canais de comunicação que são oficiais, mas não diplomáticos, digamos assim, para dialogar com o mundo. Então, naquela época era super importante, né? Os centros de amizade entre os países, né? A Rádio Internacional da China era muito utilizada. Na época era a rádio, né? Lá nos anos 60, 70. Então, ele já tinha um departamento, tanto que é Rádio Internacional da China. Imagina isso lá atrás, nos anos 60. Nos anos 60 foi fundado, 63, 64, foi fundado o primeiro curso de ensino de português na China. Imagina, nos anos 60, você já tinha chineses na universidade aprendendo português como curso de graduação. Então, veja que, ao contrário da imagem que a gente tem, a China já estava, desde lá de trás, desde muito tempo, se internacionalizando, né? Apesar da gente não ver, mas aqui dentro ela já estava se organizando justamente para dialogar com o mundo, porque ela já sabia lá de trás que ela precisava conversar com o mundo e que o desentendimento do que é a China de verdade é muito grande, então que ela precisava dialogar com esses países na língua desses países, sem passar pelo inglês, aonde pode haver, né, desvios do discurso, né? Então ela dialoga diretamente, ela faz esse esforço de dialogar diretamente com os países na língua daquele país. Então você vai ter o Diário do Povo, que é o jornal do partido, em língua portuguesa, você vai ter o site da Xinhuanet em língua portuguesa, você vai ter o site da Rádio Internacional da China em português, e olha que português no mundo é uma língua minoritária, né? Então, se você pega as grandes línguas, espanhol, francês, inglês principalmente, a quantidade de informação que flui de dentro para fora da China nessas línguas é enorme, você praticamente consegue saber tudo o que está acontecendo aqui se você lê nessas línguas. Então a China já se prepara para isso, ela entende a importância disso, né? O mundo ainda que resiste, talvez menos os países de língua inglesa, os Estados Unidos são muito preparados para lidar com a China, ingleses são muito preparados para lidar com a China, alemães, por incrível que pareça, italianos são muito bons. Você tem sinólogos italianos fabulosos historicamente, desde a época lá de trás dos jesuítas, você tem italianos assim conhecendo profundamente a China. Matteo Ricci, enfim, você tem uma quantidade enorme de italianos que vieram para cá, e franceses também, né? Então são países que isso para não falar do Japão, da Coreia, que conhecem a China desde que a China é China e dialogam com a China muito facilmente, muito tranquilamente, sabem quem é a China, conhecem a China, né? Estudam China, Vietnã também, um profundo conhecedor de China, Singapura, né? Então você tem esses países aí que já sabe quem é a China, por isso que eu digo, né? O nosso esforço é esse também, é conhecer um pouquinho mais, estudar, vir para cá, ver o que é, né? Entrar dentro da China. Nesse sentido, eu me lembro daquele programa que eu acho que foi na época da Dilma, o Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que não existe mais, que mandava alunos para fora, e eles mandaram alguns alunos para cá, um grande número de alunos, e é um programa muito interessante, que apesar de ter tido vários percalços e não existir mais, queira ou não, ele trouxe uma geração de alunos para cá numa idade muito interessante, bem novinhos, no segundo ano da faculdade, que, portanto, está cheio de energia, está querendo ver tudo, é uma esponja, né? Absorve, está dormindo e está absorvendo informação, né? Nessa idade. Então, foi muito legal que eles vieram, ficaram 2 anos, e no primeiro ano eles estavam só chinês, então eles saíam do zero. A língua chinesa vai de 0 assim, a 6, né? É o HSK de 0 a 6. Então eles iam de 0 a 4, com 4 você já fala bem o chinês, muito bem. Eles em 1 ano e depois era um segundo ano de estágio. E agora o programa não existe mais, uma pena, porque desses alunos que eu conheço, que mantenho contato, assim, você vê como foi proveitoso esses alunos terem vindo para cá, porque são alunos que vieram numa idade excelente para aprender a língua, com uma facilidade maior para aprender uma língua muito dura, muito difícil. Então vem, aprende a língua, conhece isso daqui, tem energia, viaja para todo lugar, quer estar em todo lugar, vê tudo isso daqui e volta com essa bagagem, né? E depois a experiência eles adquirem ao longo da vida e vão conseguir filtrar melhor o que viram. Mas é legal, então é uma pena que esse programa não tenha mais. Eu super advogo que ele volte, enfim, recapitulado de alguma forma, né? Corrigido, mas
Mas acho que é bem legal você mandar esses alunos para cá nesse período, né, da vida, porque aí você exponencializa o conhecimento do país sobre esse outro país assim de forma brutal. E as instituições acadêmicas também, acho super importante de conhecer. E essas iniciativas que você mesmo disse, né, trazer pessoas para cá, conhecer o que é isso daqui, ver, né? Como você mesmo disse, Pinhal, né, completamente diferente, onde teve o primeiro Banco da China, uma cidade histórica, uma Ouro Preto, digamos assim, né, muito, Isso. né, uma Ouro Preto da China, né? E aí você vai para Xangai, aqueles arranha-céus todos, aquela coisa absurda, super moderno, enfim, você fala inglês em qualquer lugar lá em Xangai, todo mundo te responde em inglês, assim, é uma coisa completamente diferente. E aqui é a capital, uma cidade histórica, tudo muito grande, todos os prédios enormes, né, enfim, para mostrar poder mesmo, né, a capital do império, afinal, então tudo aqui muito grande, tudo muito suntuoso, né, isso é completamente diferente, então tem que vir para cá mesmo, venham, né, venham, eu encontro vocês para um chá ou uma cerveja chinesa aqui, viu? Com Podem vir, certeza te faz um são happy hour, bem-vindos. Rafa. E São uma bem-vindos. coisa, dá para aprender o chinês, então? Você disse assim, os alunos aprenderam em um ano, né? Como foi para Uhum. você aprender? E eu pergunto porque eu morei em Tóquio por quase 6 anos, né? E eu aprendi o Aham. japonês, mas demorou para mim 8 meses para abrir a boca e 2 anos para começar a ter uma conversa básica, né? E a minha impressão é que o chinês é mais difícil que o japonês para falar. Pois é, Zari, quando eu aprender eu te falo como é. Não, hoje eu falo um pouquinho do chinês sim, tudo para o que eu preciso, né, eu consigo falar, mas eu não falo assim bem o chinês, eu não falo. Por quê? Porque o chinês você sabe, ele não é como as nossas línguas, né, que você tem as sílabas, você lê a sílaba, então você sabe pronunciar o som. Não, você tem um caractere, se ninguém te falar o som daquele caractere, você nunca vai saber o que significa. Então, assim, Uhum, o que eu quero dizer, exige, né, um estudo formal da língua. sim. O chinês, você tem que parar e você tem que estudar. E no caso da língua chinesa, ela é uma língua que exige dedicação total. Então, ou você para tudo que está fazendo, estuda o chinês e depois continua a vida, ou vai ficar como o meu chinês. Você pode até falar, mas você fala meio truncado. Por isso eu disse da importância desses alunos virem nessa idade, onde eles Aham, vão poder estar dedicados só à língua. Isso é super importante. Então, com um ano, se você não fizer nada, estudar só o chinês, 12 horas de chinês por dia, né? Se matar, aí, com um ano você fala um chinês aí bem decente, dá para falar sim, né? Mas eu acho que isso tem que ser feito dentro desse planejamento, né? Uma pena que eu não tive essa oportunidade de parar a vida por um ano para estudar só o chinês, porque exige muita dedicação. Você fica memorizando os caracteres, cada strike, né? Cada traço do caractere, ele tem uma regra. Você não escreve de qualquer jeito, é. da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não é assim você vai lá e faz de qualquer jeito, né? Então é todo o som. Você tem 4 tonalidades diferentes. Se você pronunciar errado, você muda a palavra. Então é uma língua bem complexa, muito bonita, muito bela, que expressa assim, uma quantidade de informação enorme em cada caractere. O André Seifert, fazer propaganda dele, ele fala muito bem chinês, inclusive. É, então, assim, é uma língua que ela é difícil. Os chineses, né, eles fazem uma piada, é muito engraçado, mas é verdade. A gente fala assim, né, os chineses falam muito bem inglês, né? A gente tem uma quantidade enorme de chineses que falam muito bem inglês. E, e aí eu falo assim, né? Mas como é que você aprendeu inglês? Eu falo inglês tão bem, né? Você morou nos Estados Unidos? Mas não, foi assistindo filme, né? Assistindo série, Friends, né? Assistindo Friends, eles adoram Friends. São viciados em Friends. E aí eu falo assim, nossa, né? E chinês? Eles, não, chinês tem que estudar. Chinês tem que estudar. Então, assim, inglês para eles não precisa, você assiste Friends e aprende, né? E é a Aham, piada, mas é verdade, porque aqui tem tudo legenda em inglês, eles aprendem só vendo série, eles aprendem. Até porque eles têm essa coisa da repetição, eles escutam e memorizam aquilo, e depois eles falam, né? Agora, chinês não, chinês tem que estudar, né? E até para o próprio chinês é meio que traumático estudar a língua, é muito difícil. Você fala com um chinês, assim, que acabou de entrar na faculdade, pergunta para ele como é que foi quando você aprendeu chinês, você vai ver que ele não quer nem falar, assim, porque é muito difícil, você tem que estudar muito, né? Chega em casa, fica lá na folha quadriculada, escrevendo os caracteres, é todo um esforço monumental. Mas que vale a pena, né? E por isso que eu falo, quanto mais cedo for feito, melhor. Mas assim, o Kancho 80, dá para falar um pouquinho, assim, eu falo um pouquinho também. eu tenho uma grande curiosidade, acho a coisa mais linda os ideogramas, até porque o japonês utiliza o chinês, né? E para mim era uma viagem estudar.
né? Entender o significado, é muito bonito. Agora, Rafa, a gente indo um pouco mais para essa área das relações internacionais propriamente, né? A gente tem visto muito hoje esse debate entre vamos dizer, esse embate entre Estados Unidos e China, né? E até como internacionalista, né? Para um brasileiro que está querendo entender a China, se a gente compara, não sei nem se como comparar, mas como que você vê assim as diferenças principais entre o mercado chinês e o mercado americano? Eles são completamente diferentes, né? Eu acho que o ecossistema chinês e o ecossistema americano, eles são quase que paralelos, né? Acho que isso fica... Você está me ouvindo? Tá. Acho que isso fica muito claro quando a gente vê a internet, né? As big techs chinesas e as big techs americanas, né? Você vê que elas, basicamente, elas não competem por mercados, né? Porque você tem as empresas americanas e, enfim, no restante do mundo todo, e você tem as chinesas que estão ali competindo pelo mercado chinês, porque o mercado chinês em si só já é uma coisa tão brutal, tão gigantesca, né? Você tem essa quantidade toda, você tem 900 milhões, você tem mais celulares do que habitantes, você tem 900 milhões de pessoas com acesso à internet, assim, são números brutais, que não existem no restante do mundo. Então, então essas big techs chinesas aqui dentro desse ecossistema chinês, por quê? Porque também ele é muito próprio, então é muito difícil para uma empresa de fora entrar aqui e conseguir se adaptar às necessidades do mercado chinês. Existe essa diferenciação que as pessoas não conseguem fazer direito, né? Do porquê que muitas empresas não deram certo aqui na China, né? Principalmente nessa parte da internet, né? Porque chegaram a entrar aqui na China, né? O Google chegou a entrar aqui na China, a eBay chegou a entrar aqui na China, né? Agora, as necessidades do mercado chinês, elas são muito próprias, né? E para as empresas se adaptarem a isso, e às vezes até mudarem algumas políticas da própria empresa, que já são muito fortes, para se adaptar ao mercado chinês, elas não conseguem essa adaptação. Enquanto isso, as empresas chinesas chegam com uma velocidade enorme, dentro de uma concorrência brutal que acontece aqui dentro. Existe uma concorrência muito, muito forte, que as pessoas se querem imaginar, é quase que um coliseu aqui de concorrência, né? Entre as empresas chinesas mesmo, elas concorrem muito fortemente aqui dentro. Então, por isso que quando elas vão para fora, é muito difícil dela encarar uma concorrência que ela não consiga vencer, porque se ela venceu aqui dentro, é muito difícil que ela não vença lá fora, porque aqui dentro é o que é difícil, assim, é muito brutal mesmo, a concorrência é muito, por isso que eu falo, né, o coliseu, né, porque é de fato assim para matar. Então elas vêm muito fortes, são criadas já todas muito gigantes, né, já crescem com investimentos, já nascem com investimentos brutais. Então é muito diferente. E o mercado americano, ele é muito diferente, né? Ele já é mais o que a gente conhece, a gente é mais próximo dele, né? Já tem toda essa série de valores, essa coisa do consumo, a questão das liberdades, enfim, e tudo isso, né, tem um propósito muito próprio, a busca do lucro. Enquanto na China, as empresas, o lucro, tudo isso é diferente, eles estão já em função, a busca do lucro não é o lucro per se, né, não é só o lucro pelo lucro, mas é o lucro dentro de uma lógica, né, do fortalecimento de uma nação para a concretização de um projeto nacional. Então, é muito diferente porque o objetivo, apesar das duas estarem, os dois mercados estarem querendo crescer, influenciar e buscando lucro, o objetivo por trás disso tudo ele é diferente, porque um está ali buscando, né, maximizar os seus interesses e o outro também está maximizando os seus interesses, mas em favor de um projeto coletivo, que é o rejuvenescimento da nação, enfim, os objetivos centenários da China para 2050. Então, assim, tem uma direção que já é muito clara, que está posta, que todo mundo sabe para onde está indo, não é nada oculto, todo mundo sabe para onde está indo, para onde tem que ir, então se age dessa maneira na própria agência, né? A gente sabe, existe um propósito, as linhas né, de redação, enfim, que sabem o que precisa ser feito, por quê? Porque a gente a gente, né? Os chineses, eles têm um objetivo, eles sabem onde querem chegar, né? Isso muda muito a forma de atuação das próprias empresas, privadas, inclusive, aqui dentro da China, né? E por consequência no mundo. E aí a gente começa a ter essas disputas, enfim, que eu acho que são normais, no próprio Estados Unidos e China. Eu acho que o relacionamento entre países é igual ao relacionamento entre pessoas, né? Quanto mais íntimo você mais feias são as brigas, convenhamos, né? Os casais quem o digam.
Então, entre países é a mesma coisa, quanto mais íntimo for o relacionamento entre dois países, é mais fácil de ter grandes atritos, porque estão mais próximos, os interesses mais imbricados. Então, e a relação China e Estados Unidos é a relação mais importante do mundo e é a relação mais forte que existe. Os dois estão ligados umbilicalmente, não tem Hum. como separar. Então, é muito comum que exista essa série de atritos, e eu acho que do lado chinês eles sabem lidar muito, muito tranquilamente com isso. Quando eu falo tranquilamente, eu falo com tranquilidade mesmo, aceitando, como eu disse, né? A China é um país maduro, então eles gritam mais e gritam menos e pensam mais, né? Então eles são muito calmos em lidar com os problemas, porque eles já lidaram com todos os tipos de problemas que você pode pensar que existem na história chinesa, eles já lidaram. Então eles podem olhar lá atrás para a dinastia Han, que eles vão achar uma disputa com um estado imperial mais forte do que eles. Eles podem olhar para a dinastia Qin, eles em disputa com todas as nações mais importantes do mundo. Então, assim, eles sempre vão ter um precedente na história. Então, eles sabem lidar muito bem com essas questões de disputa, com muita tranquilidade, porque eles sabem que querem chegar, não é um país que vai cometer autossabotagem, como muitas pessoas acham que a China iria cometer, porque eles sabem onde eles querem chegar e eles vão buscar isso. Se não dá por um jeito, vai pelo outro, né? Tenta conversar aqui, se não der, espera um pouco ali. Então, eles têm esse jeito muito chinês de agir, que é muito diferente, a gente tem muita dificuldade ainda de compreender. E você mencionou uma coisa interessante, que a China é um Estado-civilização, né? Foge daquela ideia de Estado-nação europeu. E Ótimo. quando a gente está falando de concorrência, né, de competição, você mencionou aqui, que eu achei legal, um projeto nacional. A minha pergunta seria, qual que é, na tua visão, o projeto civilizatório chinês? O que a China pode ensinar para o mundo? E o que o Brasil pode aprender com esse processo? Pois é. É, eu acho que o objetivo da China é ser esse país, China, orgulhosa de ser China, que não tem vergonha de ser China, que sabe que ela é muito própria, que ela é muito diferente, que ela tem hábitos diferentes, que ela, né, se comporta diferente, e ela não quer ser outra coisa além dela mesma. Então, acho que o projeto chinês é ser China, de fato, orgulhosa de si mesmo e de pé sobre as suas próprias pernas. Muito simples, muito simples. Então, esse Estado, os chineses terem orgulho de ser chinês e saber que a tecnologia são eles que estão criando para a utilização deles, e se puder compartilhar com o mundo e ganhar dinheiro, enfim, com o mundo, vai fazer, por que não, né? Assim como seria o objetivo de toda a nação, na verdade, né? A China, ela é muito grande e ela é muito madura para ficar na mão de outro país. Ela não vai ficar. Isso é ilusão, porque ela sabe do desafio. Quando você tem um quarto da humanidade para alimentar, as suas prioridades mudam, né? E você sabe que você não pode ficar na dependência do outro, porque o outro nem sempre talvez esteja lá para você. Então, o objetivo chinês é sempre buscar essa autossuficiência, né? Autossuficiência tecnológica, autossuficiência alimentar, autossuficiência energética, justamente para que ela não dependa do outro para sua existência. Veja que eu não estou falando de luxo, não, porque a China vai consumir, né, uma ribs on the Barbie desse tamanho, não. Mas aquilo que é necessário para sua subsistência, para que ela viva, ela vai garantir. É isso. Né? Então, assim, numa crise alimentar, onde, enfim, aconteça alguma coisa, uma praga nas plantações de todo mundo, não tenha comida, ela vai ter a sua cumbuca de arroz e ela vai viver com a sua cumbuca de arroz. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, ela é essa nação que está aí preparada, ela já tem o seu próprio GPS, porque sabe que não pode depender do satélite do outro. Imagina, num caso de guerra, por exemplo, os navios chineses, como os nossos, precisarem do GPS americano, se eles fecham o satélite, pronto, você fica cego. Então, de que adianta ter um navio de guerra, né? Então, assim, eles pensam nisso, eles pensam, ó, poxa, nós não podemos ficar na dependência do outro. E eles buscam essa autonomia, digamos, né? Essa capacidade de terem aquilo que eles precisam. Eles estão caminhando para isso, já caminharam bastante, e agora estão com objetivos bem claros. Então, eu acho que o objetivo final é, de fato, os chineses estarem orgulhosos. E eles já estão, você vê aqui, você vê os chineses, você conversa com os chineses, você vê que o chinês é muito orgulhoso de ser chinês, muito orgulhoso. Ele ainda não entende por que o mundo não entende, não aceita eles, assim, né? Por que o mundo não aceita o chinês ser chinês, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque
se fala muito da chinesação do mundo, né? A chinesização do mundo. Eu não vejo a China com esse objetivo, sabe, de transformar todo mundo numa grande China, onde ela controle tudo, simplesmente porque é impossível, Zari. O desafio interno, você teve aqui, você sabe o que é isso, o desafio interno da China é tão grande que isso daqui é o mundo inteiro já. Então, se você administra isso daqui, só isso daqui já te ocupou o tempo todo. Então, assim, não tem nem condição de você conseguir administrar esses 20% da humanidade e os 80% restantes, é impossível. E não é nem do subconsciente coletivo chinês, nem da governança chinesa administrar o mundo, né? Da mesma forma que foram os estados europeus, né? Da época, enfim, os impérios, né? Europeus principalmente. Agora, claro que ela vai fazer todo o possível para defender os seus interesses e organizar o mundo, né, de uma forma que isso favoreça os interesses chineses, com a força que ela tem no mundo. Todo país faria isso, né? Aí a gente não está falando de pessoas, a gente está falando do Estado, né? Qualquer Estado vai usar o poder que tem, a influência que tem, para trazer, enfim, as vantagens para o seu Estado e para organizar o mundo de acordo com seus interesses. Então, não tenhamos ilusões. É claro que ela vai usar a influência dela no mundo para organizar o mundo da forma mais benéfica para ela, obviamente. Agora, os controles, né, que as pessoas falam muito, essa coisa quase que, né, o imperialista, né, o novo império, né, isso não faz parte do imaginário chinês. Eu não acredito que isso seja uma ameaça, né, como as pessoas falam tanto. Cabe a nós fazer a nossa lição de casa também, né? Se você acha que algo não é positivo deles, eu acho que em vez da gente ficar criticando e atacando, você tem que fazer a sua lição de casa e falar, não, olha, aqui, né, aqui é de outra forma, né? Aqui onde nós estamos, no território, né, brasileiro, enfim, no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, aqui a gente não aceita isso, aqui a gente não quer isso, aqui a gente faz de outra forma, aqui a gente pensa diferente. Então, isso daqui nós não queremos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Coexistência, né? Pacífica. E, Rafael, eu quero convidar as pessoas aqui a perguntarem também, trazerem as suas perguntas, enquanto o pessoal vai pensando aqui. Uma questão também que eu acho que aqui para o Brasil está muito viva é a resposta da China em relação ao Covid, né? E eu queria te perguntar, assim, como foi a tua experiência, né? Eu entendo que você tá aí, não sei se passou todos os ciclos, as ondas, o susto inicial, né? Você tem aí um presidente dos Estados Unidos chamando de vírus chinês, sendo que hoje os Estados Unidos é o maior espaço de coronavírus e de mortes, né? Como que foi, assim, o impacto do coronavírus para a China, para os chineses? O que você vivenciou aí que merece ser comentado? Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar em relação a tudo isso, que é importante, é de que eu acho que como brasileiros a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não importar discursos que não são os nossos e a gente repetir coisas que podem ser contra os nossos próprios interesses. Os Estados Unidos estão em disputa com a China, isso é inegável, todo mundo sabe. Agora, eles têm os seus próprios interesses, e essa disputa é uma disputa de interesses muito, muito clara, muito objetiva. Os americanos sabem o que estão buscando com essa disputa. Então, eu acho muito triste que a gente importe o discurso e a disputa sem a gente pensar o porquê que a gente está fazendo isso, né? Não estou dizendo, veja que eu não estou aqui na defesa da China, antes que já tenha alguma mente perversa que já pense, ele está na China defendendo a China. Não. Eu acho que nós temos que defender os nossos interesses, aquilo que é nosso. Vai ter coisas que a gente vai dizer sim, vai ter coisas que a gente vai dizer não para a China. Agora tem que ser aquilo que é sim e não para nós, de acordo com os nossos interesses, e não de acordo com o interesse ou dos americanos ou dos europeus, né? A gente precisa parar um pouco essa mania de importar o discurso de fora, enfim, e até exponencializar ele, né? Deixar ele mais inflamatório ainda do que no próprio Estados Unidos, que eu acho que isso é uma coisa terrível e que não é contra. Eu pessoalmente acho que a China é um parceiro importantíssimo do Brasil e que o desenvolvimento brasileiro passa sim pela parceria com a China e com os Estados Unidos. Com certeza o país prioritário na relação com o Brasil é os Estados Unidos, obviamente, é o mais importante. A gente está no mesmo continente, é a superpotência mundial, não tem como não ser, mas
A China é também um outro parceiro super importante, o maior parceiro comercial, então, assim, a gente precisa parar um pouco, pensar o que é do nosso interesse, né, antes de importar discursos aí. E a disputa que é deles, deixar para eles vão resolver, e quem somos nós para resolver. Sobre o coronavírus, eu passei o período todo aqui, foi um período bastante difícil, porque diferente de vocês, quando a doença chegou aí, vocês já sabiam, o Covid está chegando, o Covid-19 está chegando, a coisa está, enfim, ficando daquele jeito. Quando a gente estava aqui, a gente não tinha nem nome para a doença, era um vírus. Então é uma outra perspectiva, porque de repente começou a ter notícias nos jornais, uma nova pneumonia desconhecida, uma nova pneumonia de causa desconhecida, mais 20 casos de pneumonia de causa desconhecida, mais 30 casos de pneumonia de causa desconhecida. A gente ficou morrendo de medo, porque não se tinha nem nome, meu Deus, tem um vírus, a gente falava assim, tem um vírus, e a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente não sabia o que causava, quais eram os efeitos, o que era exatamente a doença, a gente sabia que dava pneumonia nas pessoas. E aí todo mundo começou, então, a sentir esse medo. E aí a gente teve esse período de bastante medo, porque a gente foi o primeiro país a lidar com isso e a gente não tinha nem como nominar o que estava acontecendo. Então é um pouco diferente de você falar, nossa, a doença, o Covid está chegando aqui. Só de você poder nominar já é um pouco diferente, já é uma outra perspectiva, né? E aí eu, como estrangeiro, tive que tomar uma decisão. Saio do país, porque lembra, o mundo não tinha ainda, o vírus não estava ainda no mundo, então a gente sai, né, foge, ou eu continuo aqui? E aí, a minha necessidade foi o que me fez ficar aqui, porque a minha vida está aqui, minha casa está aqui, o meu emprego está aqui, e eu falei assim, poxa, né, eu até posso ir para o Brasil, posso ir para a casa dos meus pais, mas a minha vida é aqui, né? Então eu decidi ficar, falei, não, vou ficar com medo, mas falei, vou ficar, e fiquei. E aí a gente começou, teve um lockdown muito severo, que as pessoas desconhecem. E quando a gente falou de lockdown, a gente falou de lockdown mesmo, tá? Foram aí 3 meses, basicamente, de lockdown de verdade, todo mundo dentro de casa, ninguém saía para absolutamente nada, você saía apenas se você tivesse uma emergência para ir para um hospital ou se você tivesse que ir para o supermercado. As pessoas iam para o supermercado, corriam de volta para casa, era assim que fazia. E não saía mais, não saía. Tudo ficou fechado, né? Os condomínios todos foram fechados e aí foi bem legal porque você teve um uso muito grande da tecnologia aqui na China. Aí a tecnologia veio mesmo, então você teve em todos os lugares termômetros sendo usado, você teve em todos os lugares essas câmeras de medição de temperatura, você teve os celulares sendo usados, então cada lugar que aparecia um vírus, você podia checar no mapa da sua cidade exatamente o local aonde tinha o vírus. Então, por exemplo, se aqui no meu prédio tivesse, eles só não indicavam o número do apartamento, mas ele indicava na rua tal, número tal, bloco tal, tem um caso. Então você já evitava esses lugares, você sabia exatamente aonde o vírus estava e onde eles estavam pipocando, e você já evitava isso. Então teve um uso de tecnologia brutal. A população ela foi informada, como eu disse, em tempo real, a gente estava acompanhando, a gente sabia para onde o vírus estava se espalhando e a gente evitava. E você teve a população chinesa fazendo aquilo que foi o mais difícil de se fazer, que é nada. Porque fazer nada é o mais difícil de se fazer. Né? Olha, você precisa entrar na sua casa por 3 meses e não fazer nada, não falar nada, você só fica na sua casa. Hoje a gente sabe que não é tão simples assim, não é tão simples assim. E o povo chinês fez isso com uma determinação assim e uma postura assim muito firme, muito forte, né? Porque eles já tinham a experiência da SARS, inclusive, né? A gente teve quase que um resgate da SARS, então já não era uma coisa nova. Eu falava com os meus amigos chineses mais velhos, né? E eles assim, não, fica tranquilo, a gente já passou por isso em 2001, tem a SARS. Só fica em casa e compra arroz. A gente falava assim, fica em casa e compra arroz. O arroz, né? Com um buquê de tem o arroz, está garantida a vida. E a gente fez isso mesmo, a gente entrou para as casas, a gente foi para o supermercado, né? Comprou muito macarrão, muito da cultura asiática, né? Muito noodles, muito arroz, e ficava em casa. A gente saía uma vez por semana, ia para o supermercado, voltava e se trancava em casa por mais uma semana. Essa foi a dinâmica. E assim a gente ficou 3 para 4 meses. Foi o tempo suficiente para o governo fazer o que tinha que fazer. Foi um combate bastante
O governo chinês, ele desde o do início, diferente de muitos outros países, né? E aqui não é uma crítica, só estou falando que essa foi a opção chinesa. Eles tiveram a opção de enfrentar. Nós não vamos não fazer nada. Nós vamos enfrentar. E eles usavam uma expressão que é: nós vamos engaiolar o vírus. Vamos colocar na gaiola. Vamos engaiolar o vírus. Vamos colocar o vírus na gaiola. E fizeram. Fizeram tanto que foi fechando, até o momento que o vírus estava ali. E aí falou: bom, agora vocês podem sair, né? Claro que não foi sem custos, a economia, não se fala sobre isso, foi um impacto muito forte na economia chinesa. A floricultura aqui embaixo do meu prédio fechou, a casinha de chá fechou, então assim, mas isso as pessoas não falam, né? Claro, também não podem ver, também não é divulgado, mas assim, foi um choque muito forte, não foi só no mundo, não. Na China também teve um choque muito forte. Claro que hoje a China já se recuperou, ela já está com a dinâmica toda restaurada, mas também foi tudo organizado. Então, assim, enquanto a população estava toda fechada, aí o governo primeiro foi o combate, foi o enfrentamento severo da doença. Você fechou cidades que você não teria capacidade de fazer no Brasil. Você imagina se fosse uma São Paulo, porque Wuhan são, se eu não me engano, são 7, 8 milhões de pessoas. Não é uma cidade qualquer. É uma das cidades mais importantes da China. Então, você imagina, e eles foram lá e fecharam Wuhan e algumas cidades em volta de Wuhan também que estavam com vírus. E ninguém pôde sair por metade do ano. Foi meio ano em lockdown ali em Wuhan. Você imagina fazer isso numa São Paulo? Não dá. Então, assim, agora no sistema chinês dá para fazer. E a população entendeu que aquilo era importante e seguiu as diretrizes que eram dadas, né? E aí, depois disso, foi restaurando com ordem a economia. Então, primeiro, vai abrir nas indústrias prioritárias, vai abrir nas indústrias que precisa para o restante do mundo, porque agora o mundo lá fora é que está precisando. E aí, depois, vai abrir os setores tal. Então, foi tudo organizado, tudo pensado dentro dessa dinâmica. E aí teve a restauração da ordem. Tivemos aqui em Pequim uma segunda onda, que foi pior do que a primeira, inclusive. Mas aí o combate já foi diferente, ele não colocou a cidade toda em lockdown, eles viram que isso é muito duro, né? E as pessoas tinham acabado de sair de um lockdown, era muito difícil a gente entrar no lockdown novamente. Então o que foi fazendo foi fechar distritos, começou a fechar, em vez de fechar a cidade inteira, se fechava distritos. Então se aquele condomínio teve um caso, fecha aquele condomínio, mas o condomínio do lado mantém aberto. Então começou a ser um pouco mais seletivo ou racional, enfim, como você quiser chamar, né? Esse segundo lockdown funcionou muito bem. O vírus também foi extinguido aqui na segunda onda, que foi 4 vezes pior do que a primeira. E agora a gente está com uma dinâmica normal de vida, mas como ainda não tem vacina, tá tudo a postos. Então, assim, o guardinha continua lá, as câmeras continuam lá, os termômetros continuam lá, não estão sendo usados, mas assim, a cidade está, o país está todo em prontidão. Então, assim, se surgir um caso, todo o sistema volta a funcionar imediatamente. Imediatamente. Foi muito diferente. Foi um privilégio estar aqui para ver isso, porque me parece que foi um modelo completamente diferente do que o restante do mundo aplicou, né? Claro, porque é muito próprio chinês, mas a China também agora está colhendo os resultados, né? Ela foi muito severa na aplicação do lockdown, mas agora também você vê que tem uma liberdade maior, né, para fazer negócios e viajar aqui dentro do próprio país. Aqui dentro a gente está muito tranquilo, a gente pode viajar dentro do país, pegar trem, pegar ônibus, pode sair para viajar para qualquer lugar que não tem nenhum problema, né? E se começa a ter algum problema, você é imediatamente avisado, já se fecha o lugar, então tem bastante controle aqui nesse sentido. E estrangeiros que entram na China, não sei se você saberia responder, precisam estar em quarentena nesse momento, né, que está sem vacina também. Então ainda está tendo Uhum. restrições, né? Quem chega tem que ficar não sei quantos dias. Para entrar não tá tão simples, né? Tem uma série de requerimentos, assim, você, hoje como turista, você não entra na China, por exemplo. Se você for um aluno estrangeiro, você não entra, né? Você tem que realmente precisar entrar aqui, né? Por algum motivo bastante concreto. Mas entra, dá para vir para a China, mas se você entra, sim, você nunca chega no seu destino final. Então, por exemplo, um avião para Xangai ou para Pequim. Você não vai para Xangai ou para Pequim, você vai para uma outra cidade, normalmente no interior da China, onde o avião vai descer primeiro, você vai ficar num hotel por 2 semanas, você vai pagar o hotel, o preço é razoável, obviamente, mas você é quem vai pagar, o custo é seu. E aí você fica 2 semanas no hotel, fechado no quarto, eles, enfim, vão passar todos os dias no seu quarto, vão higienizar o quarto, vão tirar sua temperatura 2 ou 3 vezes por dia, se eu não me engano. E depois de 2 semanas, se você não teve nenhum sintoma, você é liberado
você vai entrar no avião, pegar o mesmo voo e vir e aí sim ir para sua cidade final, que é Pequim, Xangai, enfim, essas cidades. Mas está tendo um controle bastante restrito. Justamente porque eles entendem, por que eles estão fazendo isso, né? Porque como eles entendem que o foco da pandemia agora é o exterior, então a atenção que está sendo dada agora é para o combate à entrada, à importação, que eles chamam do vírus. Então eles estão evitando tudo, né? Você tem dois focos principais, um que são as pessoas, isso é até que relativamente fácil de fazer, coloca todo mundo no hotel, fica 2 semanas, não aconteceu nada, entra para a China. Isso o chinês também está passando por quarentena, não é só estrangeiro, não. O chinês também tem que fazer quarentena. Ele pode fazer na casa dele, enfim, mas ele também fica de quarentena, não é assim. E a comida, né? A China está com muita preocupação do vírus vir na comida, né? Então, você teve vários casos já do vírus nas embalagens de produtos congelados que chegam aqui na China e aí infectam os trabalhadores, né, da cadeia fria de alimentos, enfim, se espalha novamente. Então, ela tem muita preocupação com a comida congelada que entra aqui também. Estou vendo aqui uma pergunta do Victor. Ele disse que gostaria de saber, Rafael, se você poderia compartilhar algumas fontes, como canais no YouTube, que retratam de modo realista a vida na China, para quem tem curiosidade de conhecê-la. Olha, eu posso indicar depois, quando a gente desligar, eu posso fazer uma varredura. Eu não tenho ela agora de cabeça, mas eu posso fazer uma varredura e do que eu veja que seja mais real, e posso mandar para você. Primeiro que o YouTube ele é bloqueado aqui na China, né? Então a gente falar, por exemplo, de um YouTuber na China, aí você teria que acessar o YouTube da China, né? Que é o Youku que chama. Agora, você tem uma série de canais de pessoas que viveram na China, que comentam China, mas já não estando aqui, que aí sim estão no YouTube, são vários canais. No LinkedIn você tem muita gente também que comenta sobre a China, que mesmo não estando aqui, por terem vivido aqui bastante tempo e conhecerem a realidade chinesa, consegue ver os eventos de uma forma bem realista. Então, mas eu posso fazer esse esforço, sim, para mandar algumas fontes para vocês, não tem nenhum problema, posso fazer sim. Eu também tenho essa curiosidade, né, de ver um pouco mais o dia a dia chinês. Acho que a gente tem mais uma vez, esse estranhamento, né? A China ainda chega no Brasil muito com um filtro, né, eurocentrado, americano, e é justamente por isso que, do nosso lugar de fala, enquanto universidade pública brasileira, queremos ir aí e olhar com os nossos próprios olhos, né, para bebermos de outras epistemologias, outras fontes do saber. Estou vendo aqui que a gente já deu 1 hora, que é o nosso tempo estimado. Queria convidar a Campus B, se quiser dar uma palavrinha, Letícia, sobre a Campus B, e quem tiver mais alguma última pergunta, alguma coisa muito viva também, fique à vontade para se manifestar. Oi, gente. Eu sou a Letícia da Campus B, como o Zari já me apresentou. A gente está com o Global Innovation 2021 com as inscrições abertas, então, para o ano que vem. Então, a nossa viagem vai acontecer em julho. Eu vou deixar no chatzinho o link para vocês conhecerem um pouco melhor sobre o programa, detalhes do itinerário. E lá no site também a gente tem o nosso número do WhatsApp, eu me coloco à disposição para conversar com vocês, também por e-mail, WhatsApp. Se vocês quiserem saber mais informações sobre a viagem, ela já está confirmada, então a gente tem alguns alunos, a Estefânia, que está aqui participando, já está matriculada, né? Ela vai participar do programa com a gente ano que vem. E é isso, gente, o que vocês precisarem, eu me coloco super à disposição. Obrigado, Letícia. E vale dizer assim, né? Esse é o nosso plano. Nós iríamos originalmente em julho desse ano e não deu para ir. E o ano que vem está aí, enfim, programado aí, pendente de uma vacina, né? Tem muitas coisas que podem ocorrer até lá. De qualquer maneira, né? Eu, por exemplo, já estou com a minha passagem comprada, né? Mas a Emirates deixou postergar por até 2 anos. Então, caso por alguma razão, né? A gente não sabe também como estarão as políticas, não seja possível a gente ir em julho desse ano, a gente vai, mais para frente a gente vai conversar com o grupo, né? A gente já teve conversa com os participantes, todo mundo falou, não, a gente quer ir mesmo, agora mais do que nunca, faz muito sentido ver, né, como está a China, só que, claro, obviamente, segurança, né, saúde, em primeiro lugar, e até porque hoje, quem está mais perigoso somos nós brasileiros do que os chineses. Então, o lado
da desconfiança, né, mudou. O André está aqui. Hoje sou eu que tenho medo de ir aí, né? Tá, mas... É verdade, eu tinha passagem comprada para ir para o Brasil agora em julho, foi cancelado. Tinha algumas viagens nesse ano que foram todas canceladas. As empresas devolveram, né, o dinheiro, mas foi uma pena. E agora eu fico nessa dúvida também. Já faz 2 anos que eu não vou para o Brasil, estou com bastante saudade do Brasil. Mas aí a gente fica nessa dúvida, será que eu devo ir, né? Porque aqui está tão seguro agora, e a gente fala assim, meu Deus, agora será que é a hora de ir para o Brasil? Porque ficar dentro de um avião por muito tempo, né? Tem tudo, é fechado, e a circulação diária, aeroporto, é o último lugar que a gente quer estar nesse momento, mas é uma pena, porque a gente fica nessa angústia, né? Vocês virem para cá e a gente de ir para aí também. Então, assim, eu estou falando que o sentimento é mútuo, né? Vocês sofrem, né, assim, por não poderem vir para cá, e a gente de não poder ir para aí também, porque a gente também quer muito ir aí, ver a família, descansar, enfim, pegar uma praia, beber uma cerveja, comer uma coxinha, tudo isso, né? E não pode também, então a gente fica aqui meio que sofrendo e fazendo a mesma análise, né? Quando é que a gente vai poder ir? Quando é que a gente vai poder ir? Então vamos torcer para que essa pandemia, que é terrível, né? Ela é terrível para a humanidade toda, é a humanidade que está sofrendo, não é um país, não é outro país. É o ser humano de todos os lugares que está sofrendo muito, para que a gente precisa compreender isso, para ver o lado humano, né? As pessoas estão sofrendo, os planos estão frustrados, né? Então, mas para que a gente também renove, faça outros planos. Então, assim, quando vier, vai conhecer uma nova China, uma China pós-pandemia, que já não é a China que você conheceu, né, Zara? Então, assim, como é que está essa China nova? Como é que estão esses sistemas de controle novos de saúde para as pessoas não ficarem doentes? Como é que estão, né, os controles para entrar nos lugares? Tudo isso você vai poder ver e visitar também essa nova China, né, que está sempre tão dinâmica, ela sempre muda, nunca é a mesma China, né? Então, vocês, quando vierem, já vão ver uma outra China, né? Essa China já pós-pandemia, que é muito diferente, viu, da China antes da pandemia. E aproveitando aqui a deixa, o André fez uma pergunta muito interessante que acho que a gente pode até fechar com ela. Se alguém tiver alguma outra, por favor, põe no chat. Que ele gostaria, Rafa, que você comentasse o que podemos aprender com resiliência e persistência dos chineses. Legal. Um grande abraço para o André, né? Eu conheço o André, um grande querido amigo. Ele fazia o doutorado dele na época que eu fazia o mestrado. Aprendi muito com ele. Fui uma das pessoas que incentivou muito ele aí para o Brasil, inclusive. Não sei se isso foi bom ou ruim para ele, espero que tenha sido bom, né? Mas eu falava para ele, morou muito tempo fora, muito tempo nos Estados Unidos, né? Uma pessoa que tem uma vivência internacional enorme, enfim, e por isso eu sempre falava para ele, você pode contribuir demais com o nosso país, né? A gente precisa de você, André, a gente precisa de você. Então é um prazer dialogar com ele. Eu acho que o chinês tem uma coisa muito bela que está dentro dele, que ele mesmo sem pensar, muitas vezes, tem, que o que o André está falando da resiliência e a persistência, né? Que eu chamo isso do impulso da vida. O chinês ele pode estar enfrentando qualquer dificuldade que seja, qualquer dificuldade. O chinês indivíduo, estou falando, tá? A pessoa comum, assim. Ele não se curva diante do problema. Ele não se curva. O que o André chama de resiliência e persistência, que eu chamo de impulso da vida, é assim, independente do que estiver acontecendo, o impulso da vida no chinês é maior. Ele vai para frente, ele continua, ele não para. Ele pode se dobrar, agachar, tá quase no chão, mas ele vai continuar. Assim. Isso é uma coisa que o chinês tem, é próprio dele. Ele sabe que não dá para parar, ele sabe que momentos ruins fazem parte, ele sabe que revoluções acontecem, ele sabe que pobreza ela pode acontecer, ele sabe que a fome teve muito presente na China, ele sabe que a fome ela pode existir, mas ele sabe que nada disso é permanente, né? É uma coisa bem budista, né? A única permanência é o impermanente, né? Então, assim, toda situação ela vai ser alterada, né? Então, se você desistir, você desistiu. Agora, se você continuar, as coisas vão mudar, elas não vão ficar daquele jeito para sempre. Mesmo que aquilo signifique 150 anos. Por exemplo, por que o chinês ele luta muito para não entrar em caos social? As pessoas não entendem isso, mas a China, se entra em caos social, numa revolução, ela fica 150 anos numa revolução, facilmente. Porque isso aqui é tão grande, e são grupos e regiões, sabe, que vão começar a se degladiar, que é tão forte, tão grande,
que você fica 100, 150 anos para entrar e sair de uma revolução aqui na China. Então, o conceito histórico do chinês, né, a noção histórica dele é muito diferente da nossa. Ele nunca vê ele como indivíduo, ele sempre vê ele como linha histórica. Então, ele não pode tombar, porque se ele tombar, não vai ter o neto dele lá na frente. Então, ele sabe que ele tem que continuar. E é o que o André está falando da resiliência e persistência, não sei se é nesse sentido, mas eu acho que isso é muito legal, eu acho que o chinês ele tem esse impulso da vida, essa coisa de que as coisas vão ser alteradas, elas não vão continuar assim para sempre. Então tá ruim, mas você continua caminhando, ruim mesmo. Tá bom, você continua sorrindo. Tá ruim, você pode até não sorrir, mas você continua caminhando do mesmo jeito. Não para. O chinês não para. E eles literalmente não param. O chinês só para uma vez por ano, que é o Ano Novo Chinês, que é a festa da primavera, que aí eles param para comemorar com a família, eles descansam, tiram as férias e depois o restante todo do ano, todos os feriados, sábado e domingo, eles não param, eles não param. Você veio aqui, você sabe, Zé, você pode ir no banco sábado, domingo, qualquer hora, é tudo aberto, nada fecha aqui na China. Então o chinês ele tem muito esse ímpeto do não parar, né? Não à toa fizeram um grande canal lá de água que veio do sul para cá, na enxada, na mão, não à toa construíram uma grande muralha, porque assim, não pode parar, então tem que carregar mais uma pedra, tem que subir com a pedra para a montanha. Isso historicamente já está muito ali na cabeça do chinês, então assim, eles não desistem por qualquer coisa. É isso que eu falo, eles são uma nação muito madura, as coisas vão alterar, assim como essa pandemia vai passar, pode demorar 2 anos, o que para a gente pode parecer uma eternidade, meu Deus, 2 anos, gente, 2 anos é 2 anos só, sabe, 2 anos não... Você aprendeu chinês, está começando a falar chinês ainda. Então, assim, dá aproveitar esse tempo, né, justamente para conhecer essas perspectivas novas, ter esses diálogos. Tem tanta coisa boa acontecendo nesse período, né? A gente está tendo um acesso a tanta informação e tantos ambientes que antes eram fechados e discussões fechadas, que agora a gente tem tanto acesso, justamente por causa dessa pandemia, porque ela fechou a gente dentro de casa, mas em compensação ela abriu mundos que a gente jamais teria acesso se não fosse por causa dessa pandemia. Então, não estou advogando e falando que ela é boa, ela não é, ela é um desastre, é terrível, mas assim, vamos também continuar vendo o que é bom, aproveitando o que é bom, assim como os chineses, tendo resiliência, né, como o bambu que se curva, mas não quebra, né? Então, é ser esse bambu chinês, a resiliência do chinês, que o André falou, e essa persistência de continuar, independente de como estivermos, continue a nadar. Rafael, um prazerzaço bater esse papo com você, dá vontade de não parar. Você está convidado já para um café quando vier em São Paulo, no MBI, ou para um happy hour, e se vier para Sorocaba, a gente te leva para comer uma coxinha com catupiry, que é muito Opa! famosa aqui em Sorocaba. Né? E quando estivermos aí na China, a gente vai marcar um happy hour também, você é nosso convidado aí para a gente bater um papo e conversar um pouco mais sobre esse lado B da vida em Pequim. Tá? Mas muito Legal, obrigado gente, muito pelo seu obrigado. tempo de hoje, obrigado a todas e todos que aqui estiveram, foi um grande prazer. E a gente mantém o contato, Rafael, com certeza. Legal, Zari, muito obrigado, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, foi uma conversa muito legal, obrigado a todos que nos assistiram, né, que pararam essa 1 hora para conversar aqui com a gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e estamos aí à disposição, sempre que quiserem. Obrigado a você e a Bela também pelo trabalho de organizar tudo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Bela, também, que é aqui da nossa equipe do MBI, está ajudando, é estudante no curso de turismo da UFSCar e faz parte da equipe do MBI. Bela, arrasou, obrigado. Obrigada, Zari. Obrigada, Rafael. André, gostei de te ver aqui, André. Prazerzão, Zari. Bom ver todo mundo também. Obrigado aí por nos apresentar o Rafa, viu? O André já deu aqui a sua palavra, agora aqui, gente boa atrai gente boa. Foi muito gostoso esse papo. Maravilha, Zari. Muito feliz pela oportunidade de conectar vocês e vamos juntos, vamos em frente. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Letícia.